E como hoje é quinta-feira, vocês já sabem, não é? É dia do quadro Seu Direito Digital. E já estamos aqui ao vivo com ele, Leandro Alvarenga. Boa noite, bem-vindo, Leandro. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem. Leandro, vamos lá, temos dúvidas de todos os lados por aqui hoje. Vamos começar pelo Supremo Tribunal Federal, que vai julgar no plenário físico o caso que envolve uma disputa entre Apple e a brasileira Gradiente, pelo direito de exclusividade da marca iPhone aqui no país. Aliás, essa história não é nova, né? Bem antiga. O que está em jogo e o que diz a lei brasileira, Leandro? Bom, vamos lá, Marisa. Essa história já tem 11 anos de processo, né? No ano de 2000, a Gradiente registrou a marca iPhone no Brasil. E ela entrou com pedido de registro no INPI, que é o órgão que regulamenta as marcas no Brasil, e em 2008 saiu o registro da marca Gradiente. Paralelamente, a Apple, em 2007, lançou o primeiro iPhone, ali falando e divulgando, né? Começou a divulgar os produtos, o iMac, o iPod, e aí todos os i's da Apple. O que aconteceu? Quando saiu esse registro, a Apple entrou com uma reclamação aqui no Brasil, alegando que, olha, apesar de ser antigo, mais antiga, o registro da marca aqui no Brasil, ela já usava esse i, vamos dizer assim, desde 97 e 98, apesar de não ter nenhum tipo de produto com uma grande repercussão. E também falou, olha, minha marca é conhecida mundialmente, então que a Gradiente não possa usar o nome iPhone sozinho, que ele possa usar Gradiente iPhone, mas nunca o iPhone sozinho, porque o iPhone vai se lembrar do meu produto e não do produto dele, vai levar uma confusão para os consumidores. As empresas não se entenderam, foi para o STJ, aí depois de passar pelas instâncias inferiores, deu razão à Apple, pelo reflexo internacional que a Apple tem, comparativamente com os produtos da Gradiente, que não tem nenhum produto da Gradiente com o nome iPhone, né, conhecido como o iPhone é conhecido. O caso chegou no Supremo Tribunal Federal, começou um julgamento virtual, né, está em 5-3 o julgamento, não acabou, né, a favor da Apple, também já seguindo a mesma linha. A PGR, ela se manifestou favorável à Apple, dizendo o seguinte, basicamente que, por mais que tenha o direito da anterioridade da marca no Brasil, a notoriedade da marca é da Apple e não da Gradiente. E isso geraria uma confusão dos consumidores, trazendo prejuízo. Então, pela maioria ali da exposição do nome estar vinculado à Apple, a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, fez uma opinião favorável para que a marca fique com a Apple. Então, agora a gente tem que aguardar o julgamento aí que se arrasta aí já há 11 anos, para que eu creio que em breve teremos uma definição. O fato é que neste momento nós não temos uma data desse julgamento para acabar com essa briga, então ele começou num plenário virtual, onde os ministros não falam, não há debate, né? Na verdade o ministro só coloca o voto dele, para quem acha que tem razão, vai se somando. E aí o Toffoli, que é o relator do processo, ele entendeu que a discussão é muito mais ampla e que precisaria ter uma discussão entre os ministros, um debate ali entre os ministros, porque isso vai atingir outros tipos de produtos, né? Então, marcas anteriores, porque normalmente o que se considera a marca é aquele que fez o primeiro registro, né, Marisa? E o registro no Brasil, o primeiro é da Gradiente. Isso não tenha dúvida, mas o problema é, o registro é da Gradiente, mas a marca é conhecida pela Apple e não pela Gradiente. Então, o que vale mais, né? É isso que nós estamos em discussão. E ainda não chegou ao final. Não chegou ao final, temos aí, são 11 ministros, ainda temos alguns votos aí que pode haver a virada de mesa, caso consigam, né? Mas a tendência, pelo que eu ouvi, por tudo que eu li, pelo que já foi divulgado, é que a Apple permaneça ali com a marca. Pois é, seria bem estranho, né? De repente o iPhone é Gradiente, ia ficar esquisito para nós. Ia ser só no Brasil isso, né? Para o resto do mundo ia continuar sendo iPhone, né? Ia ficar estranho. Bom, vamos acompanhando. E vamos agora para uma pergunta lá do Jefferson. Ele diz assim, vendo um olhar digital que a Meta foi processada lá nos Estados Unidos.
As redes sociais Instagram e Facebook seriam viciantes para as crianças. O que a lei brasileira diz a respeito, Leandro? Isso é bem interessante, né? Não é que ela foi processada mais uma vez, né? É verdade. Porque já são 30 processos lá nos Estados Unidos sobre esse fato, que a rede social, ela traz ali um vício para crianças e adolescentes. Aí porque é bom lembrar um pouquinho que nós temos alguns funcionários dessas Big Techs que saem dessas Big Techs e fazem denúncias. Sim. E uma das denúncias que foi feita é que a Meta, através do Instagram e do Facebook, criou algoritmos para viciar essas crianças, para viciar e fazer com que as pessoas ficassem mais tempo ali, né, nas ferramentas. E o celular ajudou isso com as barras de rolagem, que você vai descendo e vai trazendo isso. O que acontece? Nos Estados Unidos existe uma lei de privacidade de menores, que no Brasil não existe diretamente e que há uma afronta a essa lei. Quais são os argumentos que estão sendo falados, Marisa? Primeiro, a Meta, ela coloca, apesar de colocar isso na sua política, fala que menores de 13 anos não têm o poder de usar a rede sem o consentimento dos pais. Isso está nas políticas das empresas. Só que foi feito um levantamento que mais de 60% dos usuários americanos são menores de idade. Menores de 17, não de 13 anos, o que necessitaria ali do consentimento dos pais para coleta de dados. Por quê? Porque não é só a utilização da rede social, como a Meta coloca, mas também a permissão para que a Meta colete dados de menores de idade. Nós temos aí na Europa uma discussão sobre isso, há uma previsão na GDPR específica disso, na LGPD, no mesmo sentido, há uma proteção do menor, tem que se ter consentimento dos pais ou responsáveis, não necessariamente os pais, que vão autorizar o menor de idade a usar aquela ferramenta, e por usar aquela ferramenta ele teria a autorização da coleta também para a Meta ali dos dados que forem necessários. O Brasil, nós não temos uma legislação específica sobre dados de menor, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, temos o Marco Civil da Internet, temos o Código de Defesa do Consumidor e temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regula as atividades. Então, o que acontece, Marisa? Há instrumentos no Brasil, sim, que permitem, se o Ministério Público entender, entrar com um processo de reparação. Em compensação, a Meta tem se manifestado no seguinte sentido, que ela já existem mais de 30 ferramentas, 30 mecanismos de segurança que permitem e inviabilizam ou dificultam essa situação do vício na internet, a preocupação com a família. Nós vimos aí lá no passado, foi criado até um robô de IA que não deu muito certo, mas que para tentar não deixar os usuários tão sozinhos e ali por conta das depressões, das coisas, mas é uma discussão que vai muito longa. Por quê? Porque não existe nenhum direito no mundo que regule expressamente a utilização de redes sociais nesse sentido. Há um arcabouço de legislações, como há no Brasil, como eu falei, a LGPD, o Marco Civil da Internet, o ECA, que o conjunto de normas protege a criança e o adolescente. Então, tem que se entender efetivamente qual é o caminho, mas que as denúncias foram feitas e que no Brasil até agora nada foi feito. Assim, nenhuma instituição ou órgão público entrou com poder de fiscalização na utilização de dados de menor nessas redes sociais e como os dados de menor, como os menores são utilizados como instrumentos de venda de produtos nessas redes. Também é importante lembrar, Marisa, que a responsabilidade não é só da Meta. A responsabilidade também são dos responsáveis legais, que tem que policiar a utilização de redes sociais, porque já tem diversos estudos que mostram que a utilização demasiada de redes sociais, seja por criança, por adolescente ou por nós adultos, traz malefícios à saúde, traz malefícios psicológicos. Então tem que aí haver um conjunto de fatores, mas a Meta não pode deixar de ser responsável por coibir. Se ela tem algoritmos que identificam que as crianças são menores de 13 anos, percebeu que é uma criança menor de 13 anos, tem que derrubar a plataforma se não tiver o consentimento, se não tiver um monitoramento. É uma obrigação dela, porque se ela não fizer isso, ela está falhando com a prestação de serviço dela. Ela não pode admitir menores de idade e nem coletar dados de menores de idade sem o consentimento dos pais. E aí, que ela quer fazer isso, tem que se virar para conseguir o consentimento.
Tá certo, é complexa a questão. Não é muito simples não, mas... Pois é. E vamos agora para mais uma pergunta. A pergunta agora é do Thiago e tem a ver com futebol. Nesta semana, numa partida, aliás, uma partida do Campeonato Brasileiro foi adiada e o jogo foi reiniciado no dia seguinte. O clube mandante, que é o Botafogo, porém, não pode contar com torcida nesta retomada. Pergunta é, o torcedor, como consumidor, não pode reclamar na justiça do seu direito? Bom, Marisa, aqui também é uma questão que não é muito simples, porque envolve direito desportivo, aí a segurança pública e também o direito do consumidor, o direito dos torcedores que nós temos ali, a legislação que regula o torcedor. Primeiro ponto é, a partida foi adiada porque houve uma queda de energia no local e impossibilitou, durante o jogo várias vezes caiu energia e impossibilitou a continuidade da partida. A responsabilidade pela manutenção do local do jogo é o time mandante, no caso o Botafogo. O que aconteceu foi que diante da instabilidade de iluminação, a CBF sugeriu e os dois clubes, o Botafogo e o clube visitante, aceitou transferir a partida para o dia seguinte. O problema é que, como haveria jogos de outras torcidas e o batalhão da polícia já havia deslocado os policiais para outro local, não teria condições de dar a segurança no estádio com dois jogos simultâneos, porque não havia tempo hábil para se criar o projeto, fazer o policiamento, tudo isso. Então se optou por fazer às portas fechadas. É importante lembrar, para você saber, Marisa, que muitos torcedores aí, induzidos aí por um torcedor famoso do Botafogo, tentaram entrar na justiça para cancelar esse jogo e não conseguiram, exatamente por esse aspecto, pelo fato dos dois clubes terem concordado com isso e ter uma questão de segurança pública, o interesse coletivo, isso se sobrepõe sempre ao interesse individual. Porém, Marisa, isso não quer dizer que afasta o Código de Defesa do Consumidor. Você pagou por um espetáculo e esse espetáculo não te entregou o que prometeu, que seria um jogo ali de 90 minutos, mais os acréscimos e aquela circunstância toda. O torcedor, ele é equiparado pela legislação esportiva ao torcedor, ao consumidor. E nesse aspecto, você contratou um produto, um serviço que não foi prestado, você tem direito de ressarcimento desse valor e ressarcimento também de eventuais prejuízos que você teve em decorrência disso. Por que eu falo dos prejuízos, Marisa? Porque teve uma segunda consequência. Pelo fato do jogo ter ido para domingo, o jogo do Botafogo com o Fortaleza, que aconteceria dias depois, também teve que ser cancelado. Por quê? Porque, pela regra esportiva, você não pode ter dois jogos num espaço menor de 66 horas. E aí teria um espaço menor. E aquele torcedor que comprou a passagem para assistir o jogo lá em Fortaleza, por exemplo, ia viajar do Rio para Fortaleza, em decorrência deste problema técnico, né, ele vai ter o prejuízo. Ele pode cobrar esse prejuízo também de quem causou o prejuízo. E aí quem causou o prejuízo, Marisa, é importante dizer que a empresa de companhia elétrica, ela afirma que não houve nenhum problema na rede, que o problema foi no estádio. E se houve um problema no estádio, a responsabilidade é do mandante, o processo, em tese, deveria ser movido contra o Botafogo. E aí nós vamos ter aquela questão de torcedores do Botafogo processando o Botafogo, e gera aí algumas confusões. Mas é isso, Marisa. O direito tem de ressarcimento do ingresso, porque o produto, o espetáculo não foi prestado, e também eventuais prejuízos que tenha. Pois é, confusão. Bom, Leandro Alvarenga, muitíssimo obrigada pela sua participação mais uma vez, né? Com muitas dúvidas aí no ar para os torcedores principalmente, não é? Mas nos encontramos na próxima quinta-feira, querido. Muito obrigado, Marisa. É sempre um prazer estar aqui com você. É sempre um prazer estar respondendo as dúvidas aí dos nossos telespectadores. Aguardo vocês quinta-feira que vem. Fiquem com Deus, mandem suas perguntas e até a próxima. Até, Leandro Alvarenga. Como você já sabe, o Leandro está aqui com a gente todas as quintas-feiras, participando do quadro Seu Direito Digital. Você também pode e deve enviar a sua dúvida, utilizando a hashtag Seu Direito Digital em todas as nossas redes sociais. Quinta-feira que vem, tem mais.